As expressões regulares são utilizadas na programação e o Planilhas Google trouxe essa linguagem aqui através de três funções. Eu vou digitar elas aqui para a gente ver. As funções começam com regex, que é a abreviação de Regular Expressions, e aí o match, extract e replace. O match é combinar, comparar, né? A gente vai comparar o texto que a gente está analisando com a expressão regular colocada dentro da fórmula e ver se combina ou não. E aí o resultado disso aí vai ser um verdadeiro ou falso, que depois inclusive a gente pode até utilizar para uma formatação condicional, que é muito interessante. O extract é para a gente retirar pedaços do texto, extrair dali e poder depois analisar, enfim, de acordo com o que a gente está solicitando dentro da função. E o replace, que é um análogo do localizar e substituir, que a gente vê no Planilhas Google ou no Excel, a gente faz aqui pelas expressões regulares também. E é uma maneira um pouco mais abrangente ali de localizar pedaços específicos do texto e substituir. Todos eles a gente vai ver nos próximos vídeos. Eu vou começar bem do básico aqui. Vamos puxar o regex extract, ou seja, tentando extrair. Eu já vou, na verdade, sair daqui. Vamos digitar aqui onde eu já sinalizei. Regex extract. Então eu vou extrair um pedaço desse texto que eu já pré-digitei aqui. Eu digitei alguns textos sem padrão específico, justamente para que a gente possa analisar várias possibilidades. Tá? O primeiro argumento da regex extract é o texto em si que a gente está analisando, então no caso é essa célula B6. Vou separar ela com ponto e vírgula. E aqui entra a expressão regular, ela tem que ser digitada dentro de aspas duplas. Tá? Então eu vou abrir aspas duplas aqui. E aí a gente começa a escrever a expressão regular. Ela é formada por alguns caracteres especiais que têm alguns significados. Tá? Por exemplo, o ponto dentro do regex, das expressões regulares, ele significa qualquer caractere, sem nenhuma especificidade. Então, se eu colocar somente o ponto, fechar aspas duplas e fechar o parênteses, eu estou extraindo dali um caractere qualquer. E a ordem dele, de análise, é aqui da esquerda para a direita. Então, ele identificou o primeiro caractere, que no caso aqui é o A, e aí eu vou puxar essa fórmula para baixo e a gente vai identificar qual é o primeiro caractere de cada um desses textos que eu escrevi aqui anteriormente. Ok, esse é o primeiro. Eu vou começar a escrever, eu acho, eles aqui do lado, até para ficar mais fácil da gente poder depois retomar esses pontos aí. O ponto, então, é o primeiro caractere especial e ele significa qualquer caractere. Tá. Vamos puxar para cá. Ok. Qualquer caractere, então, é o ponto. E a gente teve os resultados aqui. Agora, o sinal de mais, toda vez que ele é incluído, ele quer dizer que eu estou querendo trazer um ou mais daquele símbolo que eu acabei de digitar antes do sinal de mais. Então, por exemplo, se eu digitar o sinal de mais aqui e der um Enter, eu vou estar tendo uma repetição indefinida desse primeiro símbolo aqui que está na frente do mais. Tá? No caso é o ponto é um símbolo qualquer, então eu vou ter mais, um ou mais daquele símbolo qualquer. Então ele vai passando por aqui, todos eles se encaixam nesse argumento aí de ser um símbolo qualquer. Então ele vai trazer todos os símbolos que tiverem ali dentro. Da mesma maneira, se eu puxar essa fórmula para baixo, ele vai trazer todos os símbolos, todos os caracteres do texto que estão ali embaixo, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou incluir o mais aqui. Então o mais quer dizer, vou ter que colocar com apóstrofe, porque eu acho que ele vai
tentar identificar o mais como uma fórmula, né? Então eu ponho um apóstrofe, mais, o mais quer dizer um ou mais do mesmo anterior. Vamos escrever assim, não é a linguagem mais técnica, mas é mais fácil para entender, tá? Ele vai reproduzir o que está digitado à frente dele ali. O que a gente vai fazer agora então? Para eu evitar de ficar digitando toda vez a expressão regular aqui dentro da fórmula e depois ficar arrastando, eu vou referenciar essa célula que está em azul aqui no lugar desse segundo argumento. E aí eu vou digitando ali na célula em azul e ele vai reproduzindo tudo. Aquela célula ali é a célula D2 e eu vou travar ela com F4, porque daí agora eu posso puxar ela aqui para baixo, né? E essa célula D2 vai se manter travada enquanto eu arrastei. E o que não está travado aqui no caso que é o B6, quando eu arrastei aqui ela mudou para B7, B8, B9. Coisa simples que a gente já fez nos outros vídeos. Só retomando ali para a gente não perder o costume. Então tudo que eu digitar aqui agora na verdade vai estar sendo o segundo argumento dessas funções regex extract nessas quatro células laranjas aqui. Então se eu digitar aqui o ponto, eu vou ter o resultado que eu tive antes lá. Se eu digitar o ponto e o sinal de mais, eu vou ter todos os caracteres que estiverem digitados ali. Se eu não utilizar um caractere especial, ele vai procurar aquele caractere ali que eu digitar. Por exemplo, se eu digitar o caractere A, ele vai procurar o A, né? Dentro do texto. Aqui ele achou o A e depois ele foi para o segundo, não é A, então ele parou de fazer a procura, apesar de ter um outro A aqui dentro, né? Esse nessa segunda célula aqui, ele começou a fazer a procura, localizou o A, e aí no segundo momento foi para o caractere seguinte, não era A, parou de fazer a procura. Nos de baixo, nenhum deles tem a letra A, então não retornou nada, tá? Então eu posso colocar somente o caractere específico, ou quando eu colocar caracteres especiais, aí ele vai interpretar esses caracteres dessa maneira específica, como foi o caso do ponto ali. O ponto quer dizer qualquer caractere, então ele vai trazer qualquer caractere, todos eles vão se encaixar ali, seja uma letra, seja um número, seja um traço, seja um underline, um arroba, um cifrão, um ponto de exclamação, qualquer coisa ele vai trazer. Tá? Beleza, trouxe isso aqui, a princípio nada muito útil até agora, né? Mas vamos seguir para a gente ter uma base melhor ali do que a gente pode fazer. Então, se eu digitar, por exemplo, aqui o número 1 e der um Enter, eu vou ter erros de valor. Por quê? Porque a fórmula das expressões regulares, aqui o regex match, o regex extract, o regex replace, elas só lidam com strings de texto, tá? Por mais que aqui tenham números aqui dentro, como tem outros símbolos e outras letras, ele vai entender isso aqui como um texto. Então eu posso avaliar, utilizar números ali dentro, desde que eles estejam formatados como texto, tá? Então no momento que eu estou digitando aqui o número 1, ele está entendendo que esse 1 aqui é um número. Então eu venho aqui, formato ele como texto simples, e aí ele vai entender que eu estou estou tratando esse 1 como um caractere de texto. Ele não vai fazer contas, né, fórmulas, equações com esses números aí. Ele só vai estar dispondo deles como caracteres de texto simples. Tive 3 deles aqui. Por quê? Porque existem 3 células que têm o número 1, e, né, inclusive se repetindo aqui. Outro caractere especial é o caractere que é o til. Não, til não, acento circunflexo. É esse daqui. Deixa eu digitar aqui na frente do 1. Esse caractere aqui. O que acontece? Esse caractere ele quer dizer que eu estou querendo extrair do texto o 1, desde que esse 1 seja o começo
do texto. Tá? Por isso que eu tive somente essa segunda célula me retornando 1 aqui, porque é o único deles que está começando com o caractere 1. O outro aqui tinha o 1 depois da letra D, então não está começando com o número 1. E o outro aqui está depois do sinal do hífen, então também não está começando com o caractere 1. Portanto, eles retornaram um erro ali. Então, esse acento circunflexo, ele é um caractere especial também, que significa começar com. Da mesma maneira então, que a gente tem o começar com, eu tenho o terminar com, que vai ser o símbolo de o cifrão. Incluo o cifrão aqui, dá um Enter. O que eu estou tendo aqui? No caso, ele está repetindo a mesma célula, mas daí já não é mais por causa daquele 1 que está lá. É por causa do 1 que está aqui no finalzinho. Então ele está dizendo que eu quero extrair do texto somente o 1 que está terminando a célula. Se eu incluísse o 1 aqui, por exemplo, e der um Enter, ele vai reconhecer que está terminando com 1, ele está fechando com o que eu estou estipulando aqui em cima nessa célula azul. Então ele está trazendo ali como resultado também. Então cifrão termina com. Sempre que eu utilizar o cifrão, eu vou estar estipulando que eu quero que termine com o que está vindo na frente dele ali nessa ordem. Então, feito isso, como é que a gente começa a aplicar isso de uma maneira mais prática? Vamos ver aqui para a segunda página, eu digitei alguns endereços. Isso é um exemplo que me foi útil lá no trabalho. Eu tiro alguns relatórios do nosso sistema e ele traz os endereços com informações adicionais que não me são úteis. Por exemplo, aqui eu tenho o nome da rua, o número do imóvel, que são as informações que eu quero, e aí vem a informação do bairro, e vem a informação do CEP, ou vem o nome da cidade. São coisas que eu não quero, só quero o nome da rua e o número do imóvel. Então eu uso para esses casos o regex extract. Vou fazer o regex extract em cima do texto que eu estou querendo me referenciar, ponto e vírgula, e aí a expressão regular. Vamos digitar ela aqui dentro mesmo. O que eu quero trazer então? Eu quero trazer esse texto aqui, que está na frente dessa vírgula, e os números que estão depois da vírgula. Tá? Como é que eu faço isso? O texto eu posso trazer com o ponto, o sinal de mais, é que ele vai trazer todos os caracteres que estão ali dentro, porque tudo se encaixa nessa expressão aqui, né? Qualquer caractere e mais do que um deles, mas aí se eu limitar com a vírgula, eu estou trazendo somente o que está antes da vírgula, e inclusive, né, a vírgula está aqui dentro, quer dizer que eu estou querendo trazer ela também. E aí os números, como é que eu descrevo os números dentro de expressões regulares? Aí tem outro conjunto de caracteres especiais que são as classes. As classes são definidas pelo que estão dentro de colchetes, tá? Então, se eu digitar aqui, por exemplo, 0 até 9, eu vou estar informando que eu quero trazer todos os caracteres numéricos que estiverem ali. Vou fechar o colchetes. Depois da vírgula aqui eu tenho que ter o espaço, porque aqui na minha vírgula tem o espaço também, então vou dar um espaço. Todos os números, né? Mas aqui eu estou definindo um deles apenas, né? Então é um caractere numérico, só que eu quero mais, porque pode ter 4, como tem aqui embaixo 4 também, aqui só tem 2, enfim, eu quero um ou mais daqueles caracteres. Então vou colocar o sinal de mais aqui, e aí eu fecho o aspas duplas e o parênteses e vou dar um Enter. Aí eu estou trazendo aqui somente a parte que me interessa desse endereço aqui. Se eu arrastar essa célula para baixo, eu vou estar aplicando a mesma fórmula para as outras células, e eu estou, de certo modo, limpando esses endereços e trazendo só a parte que me interessa. Do mesmo modo, eu posso simplesmente trazer tudo que estiver depois
por exemplo, do traço. Como é que eu faço isso? Vou digitar aqui do lado mesmo. Vamos diminuir um pouco aqui. regex extract desse texto aqui, ponto e vírgula, abro aspas duplas, e aí eu quero trazer só o que estiver depois do traço. Então eu vou finalizar o traço aqui, aí ele vai identificar o traço, e aí o que estiver depois, ponto, sinal de mais. Fecho aspas duplas, fecho parênteses e dou um enter. Beleza, ele está sugerindo aqui que eu preencha automaticamente com a fórmula, posso dar um ok sem problema, ele está me trazendo. Só que nesse momento eu estou querendo trazer somente o que está depois do traço, não o traço. Como é que eu faço para excluir esse traço daqui? Ele é parte, nesse momento, fundamental da minha descrição do que eu estou querendo trazer, né? Eu estou dizendo que ele tem que começar no traço e seguir. Se eu só tirar o traço aqui, ele vai reconhecer qualquer caractere, vai trazer todos os caracteres. Então o traço ele é importante para determinar o pedaço de texto que eu estou querendo extrair. Mas eu não quero que ele seja parte do resultado. Como é que eu faço isso? Eu incluo entre parênteses somente a parte que eu quero trazer para o meu resultado. Então no caso eu vou começar o parênteses aqui na frente do ponto e vou terminar na frente do logo após o sinal de mais. E aí eu vou dar um enter e eu estou tendo aqui somente o bairro Bonfim como retorno. Então quer dizer, ele está trazendo o traço e tudo que tiver depois dele, mas ele está só mostrando o que está depois do traço. Então essa é uma maneira de agrupar partes do texto e não trazer para o resultado partes que eu estou usando como uma maneira de filtrar o trecho que eu estou trazendo. Então é isso aí, pessoal. Por hora, nesse vídeo, a gente encerra por aqui. Próximo vídeo já vou estar trazendo mais caracteres especiais, vamos agregar as outras funções, trazer mais exemplos aí de utilidades que a gente pode ter. Eles são de fato bastante úteis, é um pouco diferente, ponto de vista um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas é bem tranquilo, só acompanhar com atenção que dá para fazer, que dá para ter bons resultados com essas três funções aí. Se liguem aí nos próximos vídeos, curtam esse, por favor, isso é muito importante para mim, para o canal. Tem mais vídeos sendo feitos, logo serão publicados. E compartilhem com os amigos de vocês também, informem sobre a existência do canal. É muito bom estar transmitindo conhecimento aí para quem tem interesse em aprender. Um abraço, até mais.